É a sua responsabilidade proteger a sua casa, proteger o ambiente da sua família. Como tem sido aí? Você tem desempenhado o seu papel de maneira coerente? Sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Sou o pastor Lucas Reis, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado. Na palavra do dia hoje, eu gostaria de refletir com você numa história que está no primeiro livro do profeta Samuel, em especial no capítulo de número 30. O que aconteceu nessa história? Estamos falando de Davi, é claro. A história de Davi é chover no molhado, todos nós sabemos dela de cor e salteado. Samuel é ordenado por Deus aí na casa de Jessé para consagrar um dos seus filhos a rei de Israel, na ocasião em que o rei Saul havia sido rejeitado por Deus. E essa rejeição se deu em detrimento da desobediência de Saul para com a ordem clara e expressa do Senhor. Daí para cá, Davi foi o consagrado, Davi foi o ungido lá na casa de seu pai, diante de todos seus irmãos. Passado-se o tempo em que chega o momento em que Davi vai sair do anonimato e vai ser apresentado, vai começar então o processo do cumprimento da promessa de Deus, rumo a levar ele para o local aonde Deus havia o consagrado para que ele estivesse, que era o trono governando sobre Israel. Saul, quando vê Davi vencendo Golias e as pessoas reconhecendo em Davi um grande líder, Saul, que estava ali, começa no seu coração ter uma grande ira, uma grande raiva, um grande ódio e começou a intentar contra a vida de Davi. Não foram poucas as vezes que Saul tentou matar Davi. Davi, por sua vez, teve a oportunidade de ceifar a vida de Saul em alguns momentos, mas ele, por temor a Deus, decidiu não tocá-lo, por entender. Ele foi rejeitado, mas ele foi escolhido pelo Senhor. Eu não vou tocar nele. E nessa fuga, Davi vai se deparar então nas terras de Gate. Os filisteus, os comandantes dos filisteus, vai dar a Davi um povoado, um local, uma cidade que vai ser a fortaleza de Davi por algum tempo, chamava-se Ziclague. E lá nessa cidade, Ziclague, Davi tinha um pequeno contingente de soldados que estava ali com ele, cerca de 600 homens. E Davi, a fim de apresentar para os comandantes dos filisteus que ele tinha um pequeno exército com uma grande autonomia nas respostas em batalha, ele vai tentar fazer o exibicionismo, apresentar para os filisteus em uma guerra que os filisteus estavam travando, a batalha de Acaf. Ele vai querer levar os seus homens para mostrar as suas habilidades aos filisteus e, claro, aumentar então a sua credibilidade. Mas Davi cometeu um erro, ele não orou para tomar essa decisão. Davi, ele não clamou a Deus, ele não buscou orientação de Deus para tomar essa decisão impensada que ele tomou. E quando nós fazemos qualquer coisa sem ter a direção de Deus, as consequências são claras, as consequências são reais. Davi vai com todos os homens para essa batalha junto dos filisteus, e o que acontece? Os amalequitas, que em Deuteronômio é muito claro o método pelas quais eles atacavam os seus inimigos, sempre eram na covardia, sempre era numa traição, eles ficavam estudando, procurando uma brecha, e quando a brecha se abria, eles atacavam. Aconteceu exatamente isso quando Davi deixou Ziclague junto com todos os soldados e não deixou ninguém, protegendo a cidade onde estavam suas mulheres, seus filhos, as mulheres e os filhos dos seus soldados. Os amalequitas vieram, não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para serem escravizados. Veja isso. A ausência de uma proteção, a ausência de alguém protegendo o ambiente familiar fez com que o adversário viesse e escravizasse todas as famílias ali presentes. O que eu estou tentando te dizer é que existe uma responsabilidade de protegermos o ambiente do nosso lar. Nós estamos em guerra e não dá para ninguém questionar este fato.
É uma guerra espiritual, é uma batalha muito grande que a gente está vivendo. Só você olhar ao seu redor, você sente que existe uma pressão, você sente que existe, sim, uma opressão no ar aonde a gente está, na cidade onde você mora, na rua onde você mora. Existe essa pressão e esta opressão do maligno tentando sufocar a nossa vida. E eu sempre digo que o alvo principal do nosso adversário é atacar as famílias, porque a família é um projeto de Deus. A família é a célula mátre da sociedade. Nós precisamos proteger a nossa família. Quantos que estão deixando as suas famílias desguarnecidas? E eu cito alguns exemplos aqui da ausência da proteção do lar. Os pais que deixam seus filhos ser governados pela tecnologia, pela internet, em detrimento de você não ter tempo. Você está abrindo uma brecha para que o inimigo domine a mente dos seus filhos e acabe gerando para você sérias e grandes consequências, e algumas delas podem ser irreversíveis. Mas o Senhor está utilizando a palavra do dia hoje para alertar o seu coração. Seja porteiro na tua casa. Esteja bem atento, esteja de olhos abertos em tudo que está acontecendo e não deixe com que o seu lar seja um lar sem segurança, sem o seu cuidado e sem a sua proteção. Proteja a sua família. O erro de Davi foi esse: abandonar o ambiente onde a família estava e deixar desprotegido. Você precisa ter esse devido cuidado. Proteja o seu casamento, proteja os seus filhos, proteja as suas emoções. E assim sendo, o nome do Senhor será glorificado sobre você. Essa é a palavra do dia para você. Que a tua casa esteja sempre, é claro, com a ajuda de Deus e o seu olhar atento para que mal nenhum desfaça e destrua a sua família. Você mora em algum prédio ou já teve oportunidade de ir num apartamento que tem um porteiro no condomínio? Qual que é a função dele está ali? É identificar quem entra e quem sai daquele ambiente. É justamente isso que nós precisamos fazer para que a nossa casa não seja um alvo fácil do adversário. Identifique o que está entrando da sua casa. E se isso não glorificar o nome do Senhor, não permita que entre. A sua casa precisa ser uma extensão dos céus aqui na terra. Deus te abençoe, que o seu dia seja extraordinário. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.